Às vezes a gente fica matutando sobre o que falar. Mas não sei se vocês lembram que na semana retrasada, eu acho que eu dei um pequeno vislumbre de uma virada que eu queria dar na pregação, e na semana passada eu reforcei isso e eu disse que a gente estava encerrando sempre o assunto que vai ser o Evangelho. A boa nova tem salvação de Deus para o homem. Mas a gente estava encerrando uma ótica da visão do Evangelho, um viés de discurso evangelístico, e nós vimos algumas semanas conversando sobre dois caminhos: o caminho do limpo, o caminho do justo, porta larga, porta estreita, enfim, o que faz, o que ouve as minhas palavras e as põe em prática, o que ouve e não põe em prática. O Evangelho é bastante em relação a nós. O Evangelho como sendo uma possibilidade de a gente escapar do mau caminho, como sendo a possibilidade de nós escaparmos do mau caminho com as suas consequências. O mau caminho que conduz à morte confrontado diante dos nossos olhos, é confrontado pelo bom caminho, que é o Senhor Jesus, o caminho que conduz à vida. E olha que quando falamos em dois caminhos, em duas direções, duas possibilidades, é implícito que nós estamos falando em escolha. Se eu falo para você de dois caminhos, de duas possibilidades, por exemplo, eu venho para cá toda segunda noite, eu tenho três possibilidades para vir. Tem um ônibus chamado Enseada, que passa lá por dentro do bairro. Tem um ônibus chamado Pinheira, que vem pela beira da BR, mas é o dobro do preço do outro, e o dobro do preço do que eu pego normalmente, que é um outro ônibus chamado Garopaba, que também vem pela beira da BR, mas tem ar-condicionado, ônibus de viagem, então eu venho nele, e ele ainda é a metade do preço do Pinheira, que é a próxima. Mas são possibilidades em três. Em termos de vida, são sempre dois caminhos. A Bíblia e a filosofia e a ciência sempre apresentam isso. Dois caminhos. Vida ou morte, esquerda ou direita, bem ou mal, enfim. Mas quando falamos então desses caminhos de possibilidades, pensamos em escolhas. E às vezes porque decidimos por um caminho, perdemos outros caminhos, ou o outro caminho. Então, só para dar, voltando ao exemplo do ônibus, eu saio de dentro de Florianópolis, eu saio de dentro da ilha, atravesso a ponte, venho pegar esse Garopaba no primeiro ponto do continente, depois da ponte. Porque daí eu escapo da rodoviária e não pago a taxa de embarque. Por isso que a passagem se torna baratinha. A taxa de embarque lá é R$5 e pouco. E um dia eu estava lá e aquilo estava demorando, eu vi que o ônibus não chegava, o cara sai da rodoviária, passa a ponte, 2, 3 minutinhos, e aí, mas eu tinha cismado que eu vinha com o ônibus, eu tinha decidido ir para o Garopaba. E o Garopaba não passava, eu deixei passar o Enseada e deixei passar o Pinheira. Quando eu liguei no 0800 da empresa em Santo Ângelo, disse que o Garopaba quebrou lá na rodoviária, agora não tinha mais as outras opções, né? É importante a gente observar também que a vida também, muitas vezes, é assim. Se você ainda não optou, de repente você pode fazer uma opção, e essa é a proposta do Evangelho, que você opte, que você escolha, que você decida, que você aceite, que você ingresse no caminho do bem. Mas para aquele que já optou pelo caminho do mal, está feliz, está sossegado naquilo ali, às vezes passa a oportunidade, a pregação da palavra, a explanação da palavra, mas como ele não tem aquilo desejado, ele tem desejado um outro caminho, ele fica naquele mesmo, quando vê não tem mais a oportunidade. Assim é a vida. Muitas vezes, aliás, a figura grega, os gregos, eles gostavam muito de, para tudo eles tinham deuses, e a figura grega da deusa, a oportunidade dos gregos era representada, a figura grega da oportunidade, como Deus, como
antiguidade era representada por uma cabeça que vem voando, só a cabeça, até o pescoço, aquela cabeça vem voando com uma vasta cabeleira. Tanto cabelo caído que não se consegue ver o rosto, só se vê aquela cabeça voando que vem na sua direção com aquela cabeleira. E o preguiçoso, o cara que não está muito afim de muita coisa, ele fica de mão para trás, vê aquilo, vou deixar passar, porque quando passar eu pego por trás, eu agarro o cabelo por trás. Só que quando passa que ele olha, daqui para cá é careca, lança a mão e não tem mais como pegar, porque passou a oportunidade. Então, eles representavam assim, uma maneira de representar. A gente tem o costume de dizer, tem um ditadozinho, né, que fala que cavalo encilhado só passa uma vez, né? É mais ou menos isso. Mas hoje eu queria justamente agora mudando o viés do discurso, mudando o foco, voltar a focar mais naquela oportunidade que nos é dada sem participação, ou pelo menos sem decisão de participação. Vamos lá, eu vou ler o texto e depois eu vou explicar o que eu quero dizer com tudo isso. Eu quero que você perceba que hoje nós vamos falar do mesmo Evangelho, do mesmo Jesus, da mesma possibilidade de mudança de vida, mas focado muito mais na ação de Jesus. O texto é Marcos, o Evangelho de Marcos é o segundo Evangelho, é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 20. Marcos 5, de 1 a 20. Eu uso uma versão, eu uso uma versão da Bíblia no celular, chamada Almeida Antiga, uma versão de 1848. Então você imagina como que se escreviam algumas palavras em 1848. E uso essa versão porque ela é uma versão bem próxima dos reformados usavam e tal. E a partir dessa tradução, dessa versão, a Sociedade Bíblica do Brasil montou uma outra versão chamada Almeida Recebida, que é um projeto que eles criaram para a difusão da Bíblia, uma versão mais acurada, mas a partir dessa. Como eu uso essa, e o português é antigo, eu pedi para o Morfinho imprimir isso para mim, no final ele falou assim, cuidado com os erros do português, kkkk, porque eu sou chato com esse nosso português, né? Mas não são erros, é uma versão, uma maneira diferente de escrever. Marcos 5, de 1 a 20. E vieram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro um homem das sepulturas com um espírito imundo, que tinha sua manida, sua morada nas sepulturas, e nem ainda com cadeias ou podia ninguém prender. Porque muitas vezes fora preso com grilhões e cadeias, correntes, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E sempre de dia e de noite andava clamando pelos montes e pelas sepulturas e ferindo-se com pedras. E como viu a Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Deus Altíssimo? Esconjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Jesus: Sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe Jesus: Qual é teu nome? E respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse fora daquela província. Em algumas versões que está lendo aí vai ler que não os mandasse para o abismo. Está isso aí em algumas das versões? Que não os mandasse para o abismo. Que não os mandasse, não os enviasse para fora daquela província. E estava ali junto aos montes uma grande manada de porcos comendo. E rogaram-lhe todos aqueles demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que neles entremos. E permitiu-lhe logo Jesus. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se lançou do alto abaixo do mar, e era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e deram aviso na cidade, nos campos, e todos saíram a ver aquilo que tinha acontecido. E vieram a Jesus e viram o que foi endemoniado, assentado e vestido, e em seu perfeito juízo aquele que tivera a legião. E
que aquilo tinham visto, o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E todos começaram a rogar-lhe a Jesus que, se fosse de seus termos, sumisse dali. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Mas Jesus não lhe permitiu, senão disse, ao contrário, disse: vai-te à casa aos teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como de ti teve misericórdia. E foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Então, a questãozinha Decápolis traduzindo o pé da letra do grego, seriam 10 cidades, Decápolis. Talvez seja uma região com 10 cidades, talvez seja uma pequena região metropolitana, né? Uma pequena regiãozinha com 10 vilas, né? Mas era uma pequena região, eram algumas cidadezinhas situadas uma em cima da outra, por isso o nome de Decápolis. Algumas coisas interessantes nesse texto, e a primeira que eu queria chamar a atenção, a primeira para o que eu queria chamar a atenção, a sua atenção, é como tudo isso aconteceu. Ele não está fechado. 3 com Bíblia aberta, estou pegando aqui 4 com Bíblia aberta, mas se depois você tiver a paciência de pegar uma Bíblia e for para Marcos 4, aqui nós estamos vendo Marcos 5. Se você voltar a Marcos 4, capítulo anterior, você vai ver que em Marcos, esse capítulo de Marcos, é onde está narrada a parábola do solo, e algumas outras parábolas que Jesus vem contando para as pessoas, principalmente para os discípulos, ao longo de um dia. E aí diz no finalzinho de Marcos 4 que no finalzinho daquele dia de tarde Jesus disse assim: vamos para o outro lado do lago, o lago de Genezaré. Jesus disse para os discípulos: vamos entrar no lago e vamos para o outro lado. E ainda no capítulo 4 é contada uma outra fantástica situação que Jesus tinha passado o dia inteiro pregando. Eu passo aqui às vezes 50 e poucos minutos e cansa. Imagina Jesus sem recurso, local aberto, uma multidão, calor. Jesus tinha passado o dia, vários dias, pregando, curando, expulsando demônios, fazendo o que Jesus fazia no dia a dia. E ele estava cansadíssimo. E ele entrou no barco, falou para o discípulo: vamos atravessar para o lado. Ele entrou no barco e dormiu. E levantou-se um temporal, um vento apareceu do nada, levantou um temporal e estava jogando o barco de um lado para o outro. Daqui a pouco o barco quase que ia pique, parecia que ia virar. E aqueles homens ficaram apavorados e correram para Jesus e chacoalharam Jesus e falaram: mestre, o barco está indo a pique e nós vamos morrer, você não se importa com isso, você não está aí dormindo. Ele olhou para os caras, olhou para aquele não podia, ele está com medo, né? Por que vocês não têm fé? E falou para o vento: quieto, vento, acalma. Na mesma hora que ele ficou quieto, ele olhou para o cara e falou: mas se fosse um manezinho aqui, ele Valdemiro de ti, né? Ó, por que não tem fé? E aí, passou a madrugada, chegaram do outro lado. Agora entra Marcos 5, que é o que nós estamos vendo. E vieram ao outro lado. Finalmente chegaram ao outro lado do lago. O que eu voltei a Marcos 4 e agora entro em Marcos 5, frisando isso. Você percebe que, do ponto de vista do homem que estava lá endemoniado havia anos, do ponto de vista daquela turma, daqueles habitantes daquele outro lado, que tinham aquele homem com um problema social perto deles, não existiu nenhum movimento no sentido de chamar Jesus, de buscar Jesus, de pedir nada para Jesus. Ninguém mandou um bilhetinho para Jesus, dizendo: ó, vem aqui, que tem um endemoniado, quem sabe se dá um jeito. Não houve nada disso, simplesmente Jesus decidiu ir atravessar o lago, depois de um dia exaustivo,
e ir para outro lado. Ele não explicou nada para os discípulos também. Ele só foi, entrou no barco, os discípulos obedeciam. Entrou com eles no barco e atravessou o lago, e chegando no outro lado, aconteceu isso que aconteceu, que nós já lemos, e ele entrou no barco de novo e voltou para o lado onde ele estava antes, no dia anterior. Jesus só atravessou o lago numa noite de tempestade, de temporal, com 12 homens que estavam sob os cuidados dele, com a vida de 12 homens dentro de um barco, numa noite temporal, numa madrugada de temporal, quase põe a pique um barco. Ele só fez isso, ao que tudo indica, pela leitura do texto, ele só fez isso para socorrer aquele homem que não pediu ajuda. Agora, se você, depois com a sua Bíblia, também tiver interesse, de novo, fazer referência a um texto que é fantástico para nós, porque ele nos ensina o que aconteceu, ele nos mostra o que aconteceu realmente, por que é possível nós sermos salvos do nosso pecado. Se você for a Filipenses 2, a carta de Paulo à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 2, você vai encontrar a descrição do que aconteceu no céu de Jesus, sendo em forma de Deus, não se agarrou ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e tomou a forma de homem, e achado na forma de homem, tomou a forma de servo, e na forma de servo foi mais ainda humilde, foi de completa humildade e obediência ao Pai, foi até a morte de cruz, para nos salvar. Veja, cada um de nós tem uma vida, uma história, e eu não preciso contar a tua história para você, nem vou contar a minha, e nem preciso que você conte a sua para mim, para assim mais ou menos como é que ela é. A história de um sujeito, da idade que nós estamos, tem várias idades aqui, a história de qualquer um de nós aqui é muito parecida com a de todos os outros, praticamente igual. É claro que temos que mudar algumas ruas onde os nomes de ruas onde nós passamos, cidades, o nosso próprio nome, colocar o RG certinho na história de cada um, o meu RG na minha história, o teu na tua, o nome das outras pessoas, mas no fundo o enredo é o mesmo. A nossa história é igual. Por isso que muitas vezes a gente diz que a história do Tenente Kim é igual, só muda o nome mesmo, né? Só muda o nome das personagens, mas o resto é tudo igualzinho. Talvez até hoje, você não pediu nada para Jesus e nem pensou que seja possível escapar da situação que você vive, que você vem vivendo. Talvez há anos, no sentido de alguns anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 2 dezenas de anos. É tudo. Mais tempo. Coisa interessante e coisa maravilhosa que aconteceu naquele momento, naquela região. Olha a grandiosidade do que aconteceu. Jesus estava com os discípulos pregando o Evangelho com um monte de gente que vinha até ele e queria ouvir, aparentemente, né? As pessoas queriam ouvir Jesus, mas muitos procuravam pelos milagres, pelo pão, ele disse isso para eles. Mas estava lá uma multidão atrás dele. E Jesus, cansado, disse: vamos fazer o seguinte, vamos atravessar o lago. Para que atravessar o lago? Jesus sabia também. O endemoniado lá não sabia. Eu olho para essa cidade, eu tenho andado bastante ônibus, desde um ano e pouco atrás, quando eu tomei a decisão de não dirigir mais, eu ia bastante ônibus mesmo. E andando de ônibus também se anda bastante a pé, para de um terminal para outro, né? Terminal de ônibus para outro, anda pela rua, sobe no ônibus, desce, olha no ônibus as pessoas entrando e saindo, de cima do ônibus tem um pouquinho mais alto, você olha a calçada, olha as escadas, é um polvaréu indo de um lado para o outro. Jerusalém, que era bem menor na época do que Florianópolis, trouxe uma comoção para Jesus um dia, porque ele disse que Jesus olhou para aquelas pessoas indo e vindo e sentiu compaixão delas. Aquelas pessoas que são como ovelhas que não têm pastor. Paulo diz que o homem no seu estado natural está morto em seus delitos e pecados.
pecados. Então eu olho também com essa visão, muitas vezes, e vejo defuntos e essas pessoas, talvez você faça parte dessas pessoas, esse grupo de pessoas, que nem sabe por que Jesus resolveu descer do céu. Nem imagina. Às vezes você pode estar tão preso ao seu pecado, tão preso à sua situação de escravidão no pecado, tão envolvido com isso, que você nem se dá conta de que há 2000 anos existe uma igreja. Claro que você não está aqui há 2000 anos, se você estudar história você vai ver isso. Há 2000 anos, e portanto desde que você nasceu existe uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, anunciando que existe um homem chamado Jesus, que é o Deus eterno, que fez carne e habitou entre nós, e com isso vimos a glória de Deus e a graça sobre graça. E a pessoa diz: mas por que será que ele veio? E eu diria hoje para você, eu já não ele veio por você. Não é uma coisa que você pode controlar, não é uma coisa sobre a qual você tem domínio, uma coisa sobre a qual você tem poder de direção, de direcionamento. Não é alguma coisa que você pode questionar, desfazer. Você não pode desfazer. E não é uma coisa que você pode dirigir, dar um destino. A vinda de Jesus do céu a este mundo, a entrada dele na nossa história, a doação, ele diz: eu dou a minha vida e depois eu torno a tomá-la. A doação da sua vida, a sua morte na cruz e depois a sua ressurreição, a subida ao céu, a glorificação, e onde no céu intercede por nós como sumo sacerdote perfeito diante do Pai. Tudo isso foi por você. Vocês estão vendo aqui, já tinha aqui um pedacinho de cola de escola, já tem enfeitezinho de Natal, e esses enfeitezinhos de Natal querem falar do nascimento de Jesus. De uma maneira ou de outra, todo mundo está informado que há um homem chamado Jesus que desceu do céu, um Deus que se fez homem. Tá? A questão é que isso foi soberano, foi decisão dele, foi escolha dele, foi plano de Deus. Não é uma coisa que eu possa intervir, eu possa acelerar ou impedir. Está feito. Na cruz Jesus disse: está consumado. Isso foi por você, foi por mim. Agora olha que coisa maravilhosa. Diz que Jesus chegou do outro lado do lago, na outra margem, e quando ele chegou lá, um homem veio ao encontro dele, um homem possuído por demônios. Os evangelhos sempre falam de você e de mim, como homens, como seres humanos. Não é o drogado. Deus não olha para nós como o drogado, o dependente químico, o ladrão, o estuprador, o assassino, o brigão, o cachaceiro, o putanheiro. Deus não olha para nós com esses rótulos. Deus olha para nós e nos vê como o homem que está em situação de pecado assim, assim, assado. O homem que tem problema, está afrontando a minha santidade com o pecado tal. Então é muito interessante que o escritor Marcos, ele registra uma coisa que mostra já a ótica de Jesus. Não é assim que Jesus chegou do outro lado do lago e veio ao encontro dele um endemoniado. Para Deus, não era um endemoniado, era um homem que estava endemoniado. O rótulo que você tem para Deus, o que Ele fez, porque você é uma criatura de Deus, cada um de nós, não foi só Adão lá, não é? E Eva depois da costela de Adão. Adão Deus criou do nada, Eva já criou da costela de Adão, e o restante todo vem criando de espermatozoide e óvulo. Mas cada um de nós é uma criatura de Deus. E Ele cria homens, Ele não cria drogados, Ele não cria pecadores, Ele cria homens. Homens que Ele ama. E por causa disso Ele vem. Percebe que se hoje você está aqui, neste local, existe esperança, não só neste local,
Mas, já que estamos aqui, e já que estamos falando disso hoje, e já que você está aqui e tem necessidade, eu quero dizer que é aqui, é hoje, é nesse local que está colocada para você a mensagem de esperança do Deus que dá esperança. Por isso que o nome desse lugar é Centro de Recuperação Nova Esperança. A esperança que Deus coloca no nosso coração, esperança de vida e não de morte. Mas isso é possível porque ele decidiu descer. Mas se ele decidiu descer do céu, ou naquele dia ele decidiu atravessar o lar, e se decidiu vir ao nosso encontro, existe a possibilidade, como existiu para aquele homem, de você ir até Jesus. A coisa é tão absurda. O CN é uma comunidade terapêutica que é vinculada à igreja luterana. E a igreja luterana, obviamente, é uma igreja que existe a partir da reforma do Lutero. E esse homem Lutero, teólogo brilhante, que lá no século XVI deu uma boa acelerada na reforma protestante, e ele tem muitas frases. Ele escreveu, é um homem que, eles fizeram as contas mais ou menos, de todos os anos que ele viveu, é como se ele tivesse escrito 5 páginas por dia de vida. O cara começou a escrever lá com 20 e poucos, 30 anos, e daí morre, e o cara é como se tivesse escrito 5, o cara escreveu pra caramba, falou pra caramba, estudou pra caramba. Mas enfim, o Lutero tem uma frase fantástica que diz assim: até o diabo não é livre, não é autônomo, não faz o que quer. Até o diabo é o diabo de Deus. Isso é bíblico, porque o diabo não é um ser independente, autônomo, que está se opondo a Deus como uma força do mal, então, uma força contrária, mas de igual poder negativo. O diabo é um ser criado por Deus, que se revelou, a quem Deus está dando uma certa corda por um propósito de Deus para alguns homens, se aproveitando, usando inclusive a rebeldia do diabo. Mas você veja que aquele homem que era endemoniado, possuído de demônios, quando Jesus apareceu, os demônios foram falar com Jesus e nesse sentido levaram aquele homem até Jesus. Coisa fantástica isso aqui. Eu não sei o que te trouxe aqui, quem te trouxe aqui, mas de uma certa maneira, o que te trouxe aqui foi o teu estado de vida. Por isso que eu acho ruim quando um sujeito é usuário de drogas, é viciado em sexo e até de zona, quando ele é ladrão, quando ele é assassino, quando ele é um monte de coisa que não presta, mas ele vive enfiado numa igreja com uma Bíblia fingindo que é crente. Esse cara é quase inatingível, porque se ele tem uma vida toda torta, mas está sempre com uma Bíblia, indo numa igreja no domingo, fingindo que é crente, não tem como você chegar a ele e dizer que ele tem que mudar de vida. Mas quando os nossos pecados, a nossa miséria até social, a nossa miséria humana, essa, cada um de nós, acaba nos fazendo sair de lá e vir até aqui onde está Jesus, isso é misericórdia de Deus. E aí eu diria, se foi a droga que te trouxe até aqui, se foi o teu pensamento suicida que te trouxe até aqui, se foram crimes que você fez, pecados monstruosos que você fez, socialmente monstruosos, moralmente monstruosos, aquilo que te trouxe até aqui, pode ser até demônios que te trouxeram aqui. Então aqueles demônios é que moveram aquele homem no sentido de ir até Jesus, e eram os demônios que estavam falando com Jesus, diziam: o que é que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Não era o homem em si que estava falando, era o demônio que estava falando através da garganta dele. Eles estavam possuídos por demônios, e foram aqueles demônios que foram adorar Jesus, porque eles sabiam que aquele era Jesus, Filho de Deus. Os demônios sabiam, que conhece, eles viviam no céu. Aquilo que te trouxe aqui faz parte do projeto de Deus, do plano misericordioso e gracioso de Deus na tua vida. Eu queria que você soubesse que não existe um fundo de poço onde Deus não possa te alcançar. Não existe esse fundo de poço. O salmista disse que se eu subir até a alma, se eu for até as estrelas lá, Deus vai me encontrar. Se eu cavar e for até o fundo das profundezas
do abismo, lá tu estás, ele diz. Ele diz para Deus, só e assim que é. Então não é um problema para Deus, é para você. O fundo do poço que você está, é um problema para você. Mas para Deus é só uma situação que você está e da qual ele pode tirar pela sua palavra. Para isso ele veio o mundo, para isso ele atravessou lá. Por isso ele desceu do céu até aqui, esse Jesus. O estado daquele homem, nós vamos ver dos versículos 2 ao 5, ele era um homem que vivia nas sepulturas, possuído por espíritos imundos, que não podia ser preso por nada, por nenhum cadeias, cadeados, correntes. Muitas vezes alguém tinha tentado prendê-lo, dominá-lo, amarrá-lo, prendê-lo até com correntes grossas, aqui fala cadeias e grilhões, coisa que se usava em escravos, em navios e em comércio escravo, coisas feitas de ferro, coisas pesadas, fortes, e aquele homem tudo despedaçado. Eu não sei você, de novo, eu sempre tenho que dizer isso, porque eu não sei, mas é por isso que eu quero, eu sempre digo, eu não sei você, para você perceba que eu estou falando com você. Não está pensando no homem da Bíblia, nem pensando em mim. Eu sou só esse cara feio que vem trazer a mensagem do Evangelho para você, mas é mensagem para você. Então você tem que refletir sobre a tua vida. Quantas vezes alguém deu bem te prender? Aqui eu não estou falando de cadeia, de polícia, não é desse tipo de coisa. Porque quando tentava prender esse homem de cadeia, tentava prendê-lo, era só para que ele nem ameaçasse os outros, mas também para que ele não se ferisse, para que ele não acabasse se matando de tanta coragem, de tanta violência, de tanto como o seu corpo era tomado pelos espíritos imundos que queriam destruir. E talvez seja bom refletir sobre isso. Quantas vezes os irmãos, os teus irmãos de carne, mãe, pais, avós, amigos, quantas pessoas tentaram internar, aquela internação compulsória, tentaram te jogar nessas clínicas, seja pagando, né? Ou seja, por conta do governo, nessas clínicas psiquiátricas, o cara fica ali tomando bolinha, um monte de remédio, babando, mas pelo menos o cara não morrer ali para ver se 30 dias ele aguenta e contar a sorte, o que vai acontecer depois que ele sair dali, e vamos tentar depois levar para algum lugar. E tudo isso a gente quebrou. Percebe isso? Eu estou vendo moços mais novos aqui, estou vendo homens mais velhos, mas eu sei que essa coisa fez parte da história de muita gente. Muita gente tentou nos prender com palavras de direcionamento, palavras duras. Muita gente tentou nos prender assinando documentos dizendo pode internar. Muita gente tentou nos prender. Eu conheço mães e conheci mães. E a gente ouve de casos de mães que literalmente acorrentam os filhos dentro de casa para o cara não ir para a boca de noite, para o cara não se matar. Ela não sabe mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Ela acorrenta o cara em casa. Aí depois vem o Ministério Público e manda prender a mãe. E ela prendeu o cara, e esse cara sempre privado. É uma situação louca. Eles não sabiam o que fazer com aquele homem. A situação desse homem era desesperadora. Era um homem que era atormentado por espíritos imundos. E só transpõe isso dele para você. Eu não vou dizer que nós aqui estamos possuídos de espíritos imundos, que homens aqui estamos, estiveram possuídos de espíritos imundos. Mas atormentado sim, todo homem nesse mundo é atormentado, é oprimido por demônios, é oprimido por forças malignas que tentam, pelo seu próprio desejo, a fazer aquilo que não presta e até a se matar. E aí vem as ideações suicidas. Você sempre vai encontrar um diagnóstico médico, ainda mais agora no nosso século. Você sempre vai encontrar um diagnóstico médico para tirar o cunho espiritual do que está acontecendo. Isso é tão grave que até hoje igrejas já se posicionam sobre esses fatos que os evangelistas narram nos evangelhos, sobre homens endemoniados, e aí pastores, e psicólogos, e psiquiatras, cristãos, vão lá e dizem, na verdade aqui não era endemoniamento, aqui realmente era esquizofrenia, aqui era surto psicótico, quer dizer,
até mesmo em igrejas hoje já não estão mais aceitando a condição do homem joguete, oprimido, habitado por demônios. Eu vou ficar falando da sua vida porque eu não conheço, vou falar da minha. Como é que eu fechava a porta quando eu começava a usar droga, olhava tudo e não tinha nada, de repente tinha gente dentro do guarda-roupa. E tinha, mexia, a porta mexia, o tronco era assim. Aí assim que passava coisa, eu ia lá e não tinha nada. Vai perguntar para a ciência? Não, isso é delírio, isso é coisa, mas eu já questionei essas coisas, a meu respeito, porque eu sei que de onde chega a conclusão que você quiser. A meu respeito, eu já questionei essas coisas, eu sei que eu estava lidando naquele momento. Que era impossível que não tivesse nada, que as coisas se mexiam. E eu sei que hoje, eu já sabia, né? Se eu não levar para uma coisa, eu sei que existem demônios. E eles estão por aí, tanto tem bilhões de demônios aqui, sei lá quantos, ao mesmo tempo que tem também anjos do Senhor Jesus, aqui nesse exato momento, vendo aqui. Mas você não precisa levar nada disso contra, você pode ignorar tudo isso. Só que Jesus está aqui justamente porque você está numa situação desesperadora e ele tem o poder de expulsar da tua vida aquilo que te faz sempre querer se matar e matar os outros. Olha a situação desse homem, sempre sendo preso e ninguém podia controlá-lo, morava nas sepulturas. Bom, não sei se você já morou em cemitério, já passou perto do cemitério, né? Você já foi lá tomar uma cachaça que aquelas pessoas por lá, como a cachaça ela vem lacrada, eles põem lá o frango não, mas a cachaça está lá, é lacrada, foi lá da Casa da Moeda do Brasil e tal. Então eu ia lá, pegava o kit de cachaça, deslacrava e tomava, mas era no cemitério, estava lacrado, não podia ter posto cocaína nenhuma lá dentro, era só cachaça mesmo. E para isso você tem que ir no cemitério, tem que ficar lá. Mas não precisa ir num cemitério físico desse que a gente faz créditos, não sei o que, tem medo, não sei por que tem medo do cemitério, porque ele só tem corpos em decomposição, mas não precisa ir lá. O mundo é um cemitério. E os homens são como defuntos ambulantes. E é nesse meio que nós vivemos. Até que Jesus te arranque das trevas e te transporte para o reino do Filho do amor de Deus. Você é como esse homem, habitando os sepulcros. Que não podia ser contido. Interessante. Todas as ações benéficas que tentavam conter aquele homem, a loucura daquele homem, eram por ele despedaçadas. Isso ele conseguia fazer. Presta atenção na tua história, quantas vezes você destruiu todas as tentativas de pessoas que tentavam te ajudar. Você conseguiu destruir isso. E quantas vezes você conseguiu destruir o vínculo que te prende ao teu pecado? E nesse caso, o vínculo que te prende à tua escravidão, que é a droga. Destruir, cara. Não vem me impactar. Se tem uma coisa que me irrita, é o cara dizer assim: ah, mas eu fiquei limpo 5 anos. Você não ficou limpo, senão você não estava aqui agora. Limpo, em termos de dependência química, é aquele cara que não usa mais droga. Ele vai morrer limpo. Então só porque ficou 3 aninhos, 4 aninhos, 2 aninhos, se babando, se mordendo, e não usou, eu quero dizer assim, quando é que você, que é tão esperto em derrubar tudo que se faz para te ajudar, quando é que você, pela tua força, conseguiu quebrar o vínculo que te prende àquilo que te mata? Porque esse era o problema daquele homem. Ele conseguia, pela força demoníaca que estava dentro dele, quebrar todas as cadeias e grilhões que colocavam nele para tentar mantê-lo vivo. Mas nem tentar, nem era capaz de tentar quebrar de sobre si o jugo daqueles demônios. Para fazer o que não presta, você não precisa de ajuda, tá? O salmista diz que nós já nascemos pecado e toda a nossa inclinação é para o mal, desde pequenininhos. Mas, para fazer as boas obras que Deus de antemão determinou que nós vivêssemos nelas, nós precisamos do sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado. Precisamos de morrer com Ele para ressuscitar com Ele para uma nova vida, vida eterna, que é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós, nos vivificando
pelo seu poder no sangue de Jesus, na ação resgatadora de Jesus Cristo. Aí vem Jesus, encontra aquele homem naquela situação, que ninguém podia amansar. Quando chegou uma senhora aqui, eles vieram buscar um cidadão que é daqui de Gancho, aquele Lucas foi embora. O Lucas foi embora. Aí de repente estava uma romaria para cima de uma mulher, aí estava todo mundo conversando com a mulher, pensando que era parente dos caras aqui, e a mulher era só uma mulher que era amiga do motorista, uns troços enrolados. Mas essa mulher começou a conversar comigo porque o filho dela está todo enrolado em drogas, essa que só veio acompanhando a outra que veio buscar o filho. E aí ele quer que ela pague para ir lá em São Paulo, usar ibogaína. Olha que legal. Então tem um pouco de pedinho que a gente usa e acabou a droga. Maravilha, hein? Começou? Eu conheço a historinha desde que eu me internei aqui. E se fosse uma história que desse certo, você não ia estar. Você só ia ter drogado o cara que quisesse a droga. Todo aquele cara que quisesse largar a droga ia arrumar uma graninha, ia lá comprar ibogaína e apoio. Só que tem uma coisa aqui nesse texto que é também a tua realidade. Você precisa se atentar para isso. Aqui diz: ninguém podia amansar aquele homem. Hoje nós temos técnicas de respiração, técnicas de exercício. Aí o cara do esporte assim, o esporte salva vidas, o esporte transforma. Aí você vai ver os esportistas tudo drogados. O esporte salva as pessoas. Você vai praticar esporte, você vai mudar de vida. Aí assim, aí é ibogaína ou qualquer outra droga. Estão pesquisando agora uma vacina contra a cocaína. Aí tem exercícios mirabolantes místicos e exercícios mirabolantes psicológicos, psiquiátricos, neurológicos. Um batalhão de coisas. E o mundo se afundando cada vez mais em drogas. E você se afundando cada vez mais em drogas. Gente, quando eu estou falando assim, e o mundo se afundando, e as coisas crescendo, não precisa ficar teimando na sua mente, discutindo sozinho, e querendo ser louco para discutir comigo, né? Porque, assim, ó, eu não estou aqui discutindo estatística, eu estou falando da tua vida. É só pensar em você. Enquanto você não conseguir se livrar das drogas, por tua conta, você está dando razão no que eu estou falando. Tem 1 milhão de jeitos naturais, soluções naturais nesse mundo aí. Tem 1 bilhão. Mas você está aqui todo cagado de droga, todo endemoniado. Sua vida está amarrada. Você, quando alguém tenta, está amarrada pelo teu pecado, pelo teu vício. Mas quando alguém tenta te amarrar para você, alguém clama, te agarra, põe no lençol, tenta te segurar pelo cabelo, tenta trancar as portas da casa. Eu tive um cunhado que a minha irmã, depois que trancou todas as portas da casa, teve que trancar a clarabóia do telhado de madeira. O cara saía pela clarabóia do telhado de madeira e arrancava as coisas lá em cima e ia para a boca, voltava 5, 6, 10 dias depois. E quando alguém tenta fazer tudo isso, aí não tem nada que segure. Mas ninguém podia amansar aquele homem. Alguém já conseguiu te amansar? Você mesmo, com a ajuda de alguém, já conseguiu eliminar a droga da tua vida? Uma outra situação que eu acho interessantíssima que fala daquele homem aqui é só a gente transpor para nós mesmos. Vivia dia e noite, clamando pelos montes e ferindo-se com pedras. Pô, se não for a descrição da nossa vida, é o quê? Claro que tem cidades que não tem morro, mas já que eu estou em Florianópolis e outras cidades que eu conheci no Rio de Janeiro, e muitas outras cidades, assim, a gente pensa em Boca de Fundo, a gente pensa em morro. Pelo menos no Brasil a gente pensa em morro, tem muito morro. Não é toda cidade que tem morro, tem cidade que as bocas de fumo é tudo espalhado acima, daí é buraco, e acaba sendo. Cara, você sempre tem que subir morro para ficar. Esse homem clamando dia e noite clamando pelos montes, pelos morros, ferindo-se com pedras. Nem todo mundo aqui estava usando pedra, eu só estava usando cachaça, eu só uso cocaína, eu não sou desses aí que fumam pedra, eu só me injetava. É só uma maneira de falar, mas já que a pedra de crack se tornou uma endemia no Brasil, uma doença que avançou o Brasil inteiro, quando eu leio esse texto, um homem clamando, urrando, dia e noite pelos montes, dia e noite,
Se você tiver a paciência e a oportunidade de sentar diante de um morro chamado Morro do Mocotó, em Florianópolis, e dá para fazer isso sem levantar suspeita. É só sentar num ponto de ônibus do lado da rua e ficar olhando. Aquilo ali parece formiga que vai e vem, o dia inteiro, dia e noite, madrugada, não para. E fica descendo. E brigando, e apanhando, e volta com o ombro sangrando, e sobe, não sei o quê. E dia e noite clamando e ferindo-se com pedras. Ferindo a si mesmo. Se essa não for a tua história, não precisa ter outro resto, né? Mas você exige que outros então vão permanecer, né? Não precisa prestar atenção, tá? Se essa não for a tua história, mas se for, presta atenção. Agora, dos versículos 6 a 13, se você ler os versículos 6 a 13 de novo, como nós já lemos, você vai ver que nos versículos 5 a 12, eu mostrei, o texto mostra, tentei replicar um pouquinho, a situação desse homem. Nos versículos 6 a 13, o escritor, o Marcos Evangelista, ele mostra a ação de Jesus para cima do problema. É uma ação do homem Jesus, que é o Deus eterno, que é o Filho de Deus, a quem até os demônios se submetem, e é uma ação soberana. E é uma ação que naquele momento não dependeu nem da vontade, nem do clamor do homem. Veja, se você pegar outros textos bíblicos, eu gosto muito dos evangelhos, que são os textos bíblicos que mostram Jesus no mundo trabalhando. Quando era um morto que Jesus queria ressuscitar, ele chegava perto e falava com o morto, usando o nome dele, como Lázaro, veio para fora, ou como não sabíamos o nome, talvez Jesus não soubesse também, o menino lá deitado, filho único da viúva. Ele disse: menino, a ti te digo, volta. E o menino se sentou e levantou. O morto Jesus trata assim: ele também te chama pelo teu nome, para te tirar da morte, para te vivificar. Jesus faz isso, ele te chama pelo teu nome, e sempre faz isso. Mas é interessante observar também que se você tem aquele negócio que é assim: eu estou tão escravizado que eu já não comando mais nada. Lembre-se de uma coisa: Jesus também tem uma voz de comando até para os demônios que estão tomando conta da tua vida. E aqui Jesus não lidou com o homem, ele não falou com o homem, ele não dialogou com o homem, ele dialogou direto. Assim que ele chegou, ele já tinha mandado os demônios sair e liberar aquele homem. E por isso que eles vieram até ele e até o adoraram, que são obrigados a adorar Jesus, mesmo os demônios, e já começaram a mais: por quê? O que você já veio nos atormentar? O que está acontecendo? Porque Jesus já tinha mandado sair. Então, não tema, e não também, por outro lado, não fique cínico, querendo inventar uma história de que não há solução para o teu caso, porque você está tão enrolado e são tão poderosas as forças que te prendem ao teu vício, ao teu pecado, à tua morte, que Jesus tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o pecado, ele venceu o pecado na cruz, ele venceu a morte na ressurreição, e ele venceu o diabo quando ele chegou na glorificação corporada do reino do céu e instaurou o reino de Deus e está reinando dele agora para que ele volte. O diabo já foi expulso do céu, ele nem pode voltar lá. Este Jesus tomou conta da situação quando ela estava o pior possível para aquele homem, sem nenhuma chance. Já tinham tentado de tudo, e muita gente tentando, talvez até só para se ver livre dele, mas estavam tentando libertá-lo. Mas ele destruía tudo que era feito para ajudá-lo. Mas Jesus, com a sua palavra, com a sua ação soberana, que também pode fazer hoje à noite, para você, em teu favor, expulsou os demônios. Tem algumas coisas que vão acontecer se Jesus romper esse ciclo de escravidão e morte em que você se encontra. Isso não é por acaso que aconteceu. Se você vir então os versículos 6 a 13, você vai ver, de novo, como já lemos, que os demônios negociaram com Jesus. É preciso que vocês lembrem que Jesus ainda não foi crucificado e não ressuscitou. Então Jesus ainda não tem todo o poder. Jesus é homem também, 100% homem, e é Deus 100% Deus. Enquanto está na terra antes da crucificação e da ressurreição, ele ainda não tem todo o poder.
Veja que é depois da ressurreição, conversando com os discípulos lá no final de Mateus, que ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide. Depois da ressurreição. Aqui Jesus já é o Deus eterno, mas é o homem que ainda está e ainda tem de ir até a morte e cruz, e depois ressuscitar, para daí ser, como dizem Filipenses, colocado acima de todos os nomes, para que todo joelho, toda língua confesse, todo joelho dobrado, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas ainda aqui, antes da morte, antes da ressurreição e antes da glorificação, o poder de Jesus já era tamanho, e os demônios sabiam disso, que eles dizem: bom, aqui é uma questão de legitimidade que está sendo discutida entre Jesus e os demônios. Eles dizem: você ainda não pode nos mandar, você não tem autoridade para nos mandar para o abismo, para o Seol, para a região dos mortos. Mas por outro lado, eles sabiam que Jesus também é Deus e estava ali com o poder do Espírito Santo de Deus, era um homem perfeitamente habitado pelo Espírito Santo de Deus. Eles não tinham como negociar muito, eles não tinham como impedir o rolo compressor de Jesus de passar por cima deles. Então deixa a gente para cima dos porcos. Olha, Jesus é judeu, gente. Pela lei de Moisés, porco é animal imundo. Porque Jesus está fora da cercania de Jerusalém e do país dele. Aquela região era uma região de fora da Judéia. E aqueles homens de Jesus falaram: vocês querem ir para os porcos? Vamos. E autorizou, e eles foram para os porcos, e os porcos, assim, eles não queriam ir para o abismo, e eles entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram no abismo, que é uma maneira de abrir o mar, e morreram afogados. Aqueles demônios tiveram que ficar em algum lugar, mas não podiam voltar para aquele homem, porque Jesus tinha expulsado, e não podiam voltar para lugar nenhum, porque Jesus estava ali, tinham negociado nos porcos, e os porcos se afogaram. Agora aqueles demônios não têm nem para onde ir, e de novo estão numa roubada, e essa é a ação de Jesus. Mas aquele homem foi libertado. Isso foi o que aconteceu. Mas se para os judeus os porcos são animais imundos, para os donos dos porcos, para os pastores dos porcos, os porcos são fonte de lucro. Você pode acreditar na historinha, te conta por aí, que para a sociedade a droga é uma coisa suja, perigosa, criminosa e nociva. Você pode acreditar nessa historinha. Mas olhe para os prédios em Florianópolis, os da beira-mar, as coberturas, em cidades onde você estiver, olhe para as coberturas dos prédios, olhe para as mansões, dos elevados, e ali estão os caras que estão usufruindo do dinheiro das drogas, que você deixa no morro. Então, parece por um discursinho que droga é coisa suja, mas não para a sociedade. Para Deus, droga é coisa suja. Para Deus, o vício, o uso e abuso de substância psicoativa, alguma coisa que transtorna a tua mente, é pecado e é doença e é uma coisa perniciosa que te leva à morte. Mas não para os homens. Eu tiro você do ambiente das drogas, eu tiro você do círculo das drogas, eu tiro você dos botecos, eu quero dizer Deus, o poder de Deus que faz isso, e amanhã você começa a ser perseguido porque você vai começar a estar dando prejuízo para alguém. Alguém vai perder dinheiro, alguém vai ter prejuízo se você começa a viver uma vida limpa. A primeira pessoa para quem eu dei prejuízo quando vim ao Evangelho foi a mulher, que era minha mulher na época. Ela é a mãe dos meus 2 filhos, eu só tenho 2 filhos, é um casal, ela é a mãe deles. E ela passou 6 anos associada a mim, com minha esposa, e ela podia chegar onde quisesse e fazer o discurso da vítima, e olha só como eu sou, porque meu marido é drogado, e pega dentro da casa e tal. A partir do momento que eu saí do sereno, convertido, nunca mais usei droga, ela não tinha mais uma função social, e principalmente, como é que pode ser? O que ela ia dizer de mim? Então ela tomou um prejuízo, mas outros também tomaram. Os caras, todos os traficantes. E se você de repente conseguisse converter todos os traficantes, todos os drogados do mundo, imagina o que os traficantes vão fazer. É feroz, é uma luta, é uma guerra. Você está no meio de uma guerra. É interessante que aquele homem, e agora pense em você de novo, era um homem que eles amarravam para não se ferir tudo isso, mas se você volta ao texto, diz que a primeira coisa que aqueles homens fizeram, eles temeram. A primeira reação ao redor do versículo 14, os que apacentavam os porcos fugiram e foram avisar na cidade. Claro, eles estavam na reta, né? Porque
porque os porcos, como é que você é o pastor dos porcos, estava apacentando, cuidando dos porcos, e perdeu toda a manada, 2.000 porcos. Então eles foram contar na cidade. Quando as pessoas vieram na cidade, viram Jesus, mas também eles viram uma outra coisa, eles viram aquele homem que até então era o terror, vestido em seu perfeito juízo e sentado, tranquilo. O que aconteceu com eles? Glória a Deus, um profeta nasceu no nosso meio. Não, temeram, ficaram com medo. É interessante, se você estiver drogado, se engatinhando, ou se esgueirando pelas paredes de um beco, caído numa fossa qualquer, ninguém vai ter medo de você. Mas torne-se você um ex-drogado, esteja no seu juízo perfeito, e você e as pessoas vão te temer. Elas vão te temer, porque elas estavam acostumadas a você como um zero à esquerda, um pobre diabo, alguém que era só fonte de lucro, alguém que fazia movimentar. É interessante, né? Aquele homem era um terror na cidade, em toda a região. Mas eles parece que não tinham muito medo dele, porque eles chegavam até ele e acorrentavam. Depois ele arrebentava tudo, mas eles iam até ele e acorrentavam. Então não parece que tinham tanto medo. Estavam 10, 20 lá e agarravam, lá e acorrentavam tudo e depois iam embora. Mas quando chegaram e viram um homem quietinho, tranquilo, diz o texto, temeram. Porque temeram um homem que agora está numa situação de paz. Porque a luz resplandecendo na terra, a luz resplandeceu nas trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E todas as consequências da obra da luz ficavam no meio dos homens, porque aquele homem era endemoniado, mas aqueles outros homens também estavam presos a seus pecados e a sua distância, a sua rebeldia de Jesus. Então eu queria só chamar a sua atenção para algumas consequências. A coisa foi se afunilando. Eu vivi um pouco disso, e se você conversar com outros ex-drogados, dependentes químicos que estão aqui, e conversar, talvez eles vão replicar a mesma história. Começa assim as pessoas achando estranho, como é que agora ele está quietinho, alguma ele está aprontando, temer. Depois eles começam a ver o prejuízo, mas ele quebrou as coisas, enfim, um prejuízo deu. O nosso negócio acabou, no caso ali foi o negócio dos porcos, né? E é interessante que aquele homem era um terror, como você também é um terror da sua família, você é o terror da sua casa, talvez o terror da sua rua, talvez o terror até da cadeia do setor, enfim, cada um sabe de si, né? Mas quando eles o viram quietinho e viram que Jesus é que tinha feito aquilo, eles disseram para Jesus, você arranca? Não era para ser o contrário. Às vezes, Jesus, eu também tenho lá em casa um que não é endemoniado com isso aí, mas também está complicando. Jesus também vai lá e... Os caras não quiseram saber. Então, é uma coisa que eu queria que você pensasse. É individual. Jesus atravessou todo um lago, enfrentou uma tempestade de noite, os moços no barco, com os discípulos, chegou do outro lado, são decápolis, uma decápolis, são 10 cidades, 10 vilas, um monte de gente. Ele foi libertar aquele homem, e não é que ele não se importou com os demais, mas ele foi rejeitado pelos demais e foi mandado embora. Mas Jesus veio, presta atenção, Jesus veio libertar você esta noite. Jesus veio do céu e um dia morreu na cruz e ressuscitou e voltou para o céu e tem sido sumo sacerdote intercedendo pelos crentes por você. E é o que vai acontecer com os outros, não é um problema seu. Mas presta atenção, não pense que esse mundo corrompido, esse mundo doente do qual você faz parte hoje, não pense que esse mundo, porque você muda, vai mudar também. As pessoas vão rejeitar você e inclusive o Jesus que te libertar. Por último, e já que nós estamos falando da Palhoça, já que nós estamos falando do Morro do Camirela, essa vista maravilhosa, e já que muitos aqui vêm lá de vem do Rio Central, vem de Mafra, vem de Joinville, vem sei lá da onde, o cara vem não sei da onde, e chega aqui e encontra esse visual e Florianópolis, que é a grande Florianópolis. Aí o cara diz, não,
eu vou seguir Jesus, eu vou ficar por aqui, né? Eu andei conversando com Deus, e eu vou ficar por aqui mesmo. Jesus curou aquele homem, a barra pesou, porque as pessoas mandaram Jesus embora, agora estavam furiosos com o homem. Talvez ele fosse sofrer um processo, porque foi por causa dele que os povos morreram, e ele queria ir embora, ele queria ir com Jesus, seguir Jesus quando Jesus fosse. E sabe o que Jesus tem para dizer para você quando você for libertado por ele? Não é assim que você vai sumir e fugir das suas responsabilidades. Eu já tive aqui em casa um cara de vacaria, eu não conheço vacaria. Todo cara que vem de vacaria, quando vê isso aqui, quer ficar aqui, nem que seja para morar no Pontal, limpando a rua ali, então eu imagino que deve ser bem mais bonito que vacaria. Aí o cara tem filho lá em vacaria, agora diz que está bem, agora ele encontrou Jesus. Então volta lá cuidar dos filhos. Não, eu vou ficar por aqui. Como assim vou ficar por aqui? Aqui está o que Jesus espera de você. Volta para o lugar de onde você veio. Conta lá quão grandes coisas Deus tem feito por você. Esse é o testemunho. E o local do teu testemunho é primeiro em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Gente, eu sei que o Serene parece que não se incomoda mais, não sei se nunca se incomodou muito, sempre foi uma discussão minha, uma briga minha, e se aproveitando talvez de uma visão de capenga do Serene, um bando de cínicos que tinha recuperado, não tinham nada, nunca tiveram, assim, não, mas agora eu mudei de vida, mas eu não posso voltar para lá, então eu vou ficar por aqui mesmo. É óbvio, o cara quer ficar aqui, quem que não quer ficar por lá? Só lá tem vida de gente, cada vez mais, gente com dinheiro. Imagina um cara que estava nas drogas até ontem e agora está com uma vidinha mais ou menos, ele quer ficar em Florianópolis, é praia e tal, mas quer me dar uma, para mim não, quer demonstrar verdadeiramente que houve uma mudança, é como esse homem. Não, você não vai pegar o barquinho comigo para o outro lado, não. O teu lugar é onde você estava, onde você pisou feio, é ali que você vai ficar e você vai testemunhar do poder de Deus. Essa é a última palavra da noite. Amém?